Como eu disse, Guilherme Taciturno foi morto. Logo depois do assassinato dele, a situação tende a acomodar, e aí entra alguns elementos complicadores aqui. Alguns homens, alguns políticos famosos e juristas famosos, um deles é Hugo Grotius, que é leitura obrigatória até hoje em aula de política e relações internacionais, eles tinham dois problemas. Eles tinham simpatia pela Espanha, e eles tinham um entendimento de que o governo civil manda na igreja. O governo civil tem o direito de intervir na igreja, não apenas em questões doutrinais e morais, mas o governo civil tem o direito de intervir na igreja removendo um pastor, ou mantendo o pastor naquela comunidade, trocando o pastor de um lugar para outro. Do outro lado, os calvinistas, eles detestavam a Espanha, tinham ódio mortal de qualquer coisa que cheirasse espanhol, inclusive do catolicismo, e eles entendiam, em linhas gerais, que a igreja é independente do Estado. O Estado não tem o direito de se meter em questões ligadas à doutrina, à ética, culto, governo eclesiástico. O Estado não tem o direito, por exemplo, de remover um pastor do seu púlpito. O Estado não tem o direito de indicar um pastor para assumir uma comunidade tal. Então, esses são os elementos de tensão presentes às vésperas da controvérsia. Ok, esse é o elemento político, o elemento social, o elemento cultural. Quais são os pontos teológicos que vão conduzir a Igreja da Holanda ao Sínodo de Dort? Aliás, desculpa, tem mais um ponto aqui que eu preciso frisar que é importante para a história. Ao mesmo tempo que esses problemas estão acontecendo na Holanda, os puritanos estão ganhando destaque na Inglaterra, e aqui a gente tem que sempre lembrar que o puritano não é alguém avesso a bebida, fumo, sexo, muito ao contrário. Como C.S. Lewis vai destacar, ele tem uma frase muito legal sobre os puritanos, ele diz que a gente tem que imaginar os puritanos como o completo oposto do que a gente crê sobre eles. Eram jovens, a esmagadora maioria dos líderes puritanos eram formados em Oxford e Cambridge, tinham graus de mestre e doutores por duas das mais importantes universidades europeias, se vestiam com as roupas da última moda, bebiam cerveja e vinho com moderação, fumavam e, como ele termina dizendo, faziam amor com suas esposas para a glória de Deus. Puritanos por quê? Não por alguma aversão a pecados específicos, mas porque eles queriam purificar a igreja episcopal do que eles entendiam que eram traços do papismo. Essa era uma frase que eles usavam para descrever a igreja anglicana e a igreja episcopal. Você lembra que a igreja episcopal ela surge aí em metade do século XVI, por causa das confusões amorosas de Henrique VIII, casa, descasa, casa de novo, mata a segunda esposa, casa a terceira vez, a terceira esposa morre, casa uma quarta vez, a quarta esposa morre também, casa a quinta, mata a esposa, a sexta esposa, a única que sobrevive, ele se torna viúva. Mas nessa bagunça afetiva, política, social, a igreja da Inglaterra rompe com o catolicismo e se torna uma igreja à parte. E até hoje, pelo menos confessionalmente, a igreja episcopal tem teologia reformada, a eclesiologia católica, despida dos seus elementos mais supersticiosos, e eclesiologia luterana. Não sei se você consegue visualizar isso. Você leu, por exemplo, os 39 artigos da igreja, os 39 artigos da religião, que é o documento confessional que norteia a igreja episcopal, você vê esses itens todos presentes ali. A soteriologia calvinista está ali, a eclesiologia católica está presente, bispos, arcebispos, diáconos, presbíteros, deães, etc. e tal, a estrutura paroquial e a visão de sacramentos profundamente moldada pela teologia luterana. O que a Rainha Elizabeth queria e legou era uma chamada via média.